um prazer estar com vocês esta noite, mais uma edição do Encontro Empresários, é o primeiro de 2015, que tem como principal objetivo estreitar laços, proporcionar a interação entre nossos associados e empreendedores de toda a região. Aproveite esta oportunidade também para trocarem contatos e estreitarem seus laços com a CIL, pois somando nossos ideais, podemos progredir e desenvolver o comércio e a indústria, além da prestação de serviço, setores importantíssimos para a nossa cidade de Limeira. Teremos esta noite a participação do Evandro Souza Mendes, do Banco do Brasil, e o Anderson dos Santos, que é facilitador do Sebrae São Paulo. Hoje o Anderson apresentará o porquê planejar, qual a missão, em que ambiente a empresa atua, qual é o cenário e quais são as tendências. Então nós estamos convidando agora o Anderson dos Santos, do Sebrae, que apresentará a palestra Planejamento Estratégico. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Anderson Santos, sou consultor do Sebrae São Paulo, minha área é gestão empresarial, e hoje nós vamos ter uma conversa, um bate-papo acerca do tema planejamento estratégico, né? Assunto que tira os cabelos de muita gente. Então vamos começar a apresentar o conteúdo, né? E falar um pouquinho a respeito. Nosso objetivo nesse encontro, nesse bate-papo, consiste em falar um pouquinho acerca do entendimento que temos acerca dos cenários e das tendências, né? A partir desta fotografia, a partir desta análise, é que podemos efetivamente compreender e, a partir daí, delinear nossos caminhos. Também apresentar as transformações estruturais a nível de ambiente, tanto empresarial, como também macroambiente. E falando também acerca de um panorama do futuro, levando em consideração esses cenários e essas tendências que nós vamos apresentar daqui a pouco. A pergunta que não quer calar, né, e que nós tentaremos responder nos próximos 30 minutos é: como será o amanhã? É a maior dúvida do ser humano, é com relação ao seu futuro, né? E essa volatilidade nos traz insegurança e às vezes até um certo medo nas decisões que tomamos. Afinal de contas, sabemos que essas decisões terão reflexo no futuro. A pergunta é: como tomar as melhores decisões? E as opiniões divergem, né, acerca daquilo que nós entendemos como comportamento do futuro, levando em consideração aquilo que nós chamamos de paradigma. O paradigma é uma verdade absoluta e imutável, que nós entendemos que ela é uma verdade que não há nada que possa contestá-la. Aqui algumas informações, né, algumas declarações que contestam isso de uma forma muito clara. Olha só algumas delas, né? Tivemos aqui o depoimento de Erasmus dizendo o seguinte: quando a exposição de Paris se encerrar, ninguém mais ouvirá falar de luz elétrica. Apesar da crise elétrica que estamos vivendo, né, do possível apagão, mas a certeza é uma só: nunca fomos tão dependentes da energia como somos atualmente. Acredito que há mercado mundial para cerca de apenas 5 computadores. Olha só que afirmação. Essa informação foi de Thomas, presidente da IBM, em 1943. Como também essa: duvido que as pessoas tenham interesse em utilizar o celular para tirar fotos digitais. Aliás, essa foi a funcionalidade que teve maior repercussão, né, nos últimos tempos. Eu tive a oportunidade de ter um aparelho de telefone celular na década de 90, mais precisamente de 94. Era um aparelhinho que ele tinha lá 3 horas, no máximo, né, de autonomia sem uso, ou seja, em stand-by, e 15 minutos utilizando. E parecia uma arma, né? Você tinha que carregar um aparelho com mais 3 carregadores ou 3 baterias, né? No momento da substituição da bateria, parecia que você estava manejando uma arma, né? Clé, clé. Troca-se ali no meio da rua, tinha assim, uma preocupação enorme para se carregar o aparelho, ficava se procurando, né, um ponto de energia. E para se procurar, então, o sinal era uma loucura, né? Você estava com o aparelho e começava a andar no espaço onde você estava, procurando um ponto de sinal para que você pudesse sair da zona de sombra e manter conversa com alguém. Era até cômico. Hoje não. Hoje nós utilizamos isso, independentemente do tempo e do lugar, com muita facilidade. E detalhe: tiramos fotos, trocamos mensagens e de vez em quando a gente fala com alguém. Ou seja, uma mudança brutal na funcionalidade desse aparelho. E não posso deixar de falar de crise, né? Afinal de contas, é o que atormenta as mentes de todos nós.
levando em consideração aquilo que nós estamos assistindo ao nosso redor, a nível de economia, a nível de sociedade, né? A nível de política, e isso está tirando o sono de muita gente. Mas, desde quando eu me conheço por gente, basicamente, eu acho que eu já vivi umas 10 crises diferentes. E todas elas vieram e foram embora. O mundo é cíclico, sabemos disso. As crises vão acontecer. A única certeza de que temos é que as crises vão acontecer em algum momento. A questão é como estamos preparados para essas crises. As crises, basicamente, né, elas inauguram novas épocas e, com isso, acabam tecendo novas oportunidades a partir da vivência das experiências, que, a priori, parecem ser negativas, mas, à medida que nós vamos vivenciando, sabemos que são solucionáveis. Uma característica muito forte, né, das crises. As crises, elas têm como característica ser parteiras dos novos tempos, né, e coveiras dos antigos. E com isso, evidentemente, temos a certeza de que tudo vai mudar. E é para isso que estamos aqui. Nosso objetivo é mudar o ambiente, independentemente das circunstâncias, gerando oportunidades. Mas para isso é necessário, antes de mais nada, planejar. E eu aproveito só para que nós possamos aí, né, fazer uma brincadeira rápida. E gostaria de saber dos senhores, quem pudesse me ajudar, por que nós planejamos? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Por que nós planejamos? Para quê? Por quê? Quem pode me ajudar? Por que nós planejamos? Qual que é a razão do homem ter essa preocupação em planejar? Basicamente, no nosso entendimento, apenas temos 2 razões para planejar. A primeira é antever e explorar novas oportunidades. Sabemos que as oportunidades estão aí. Tudo vai depender da interpretação do ambiente, porque a única certeza de que temos é de que tudo vai mudar. Ok? E para fazer essa análise, nós tratamos uma metodologia. Essa metodologia começa a partir da interpretação de um dado. O que é um dado, né? O dado pode ser uma notícia, pode ser um registro, pode ser um fato isolado. Esse dado não nos informa absolutamente nada. Ele apenas é um registro de uma ocorrência, de um fato, de um acontecimento. Entretanto, à medida que nós vamos agrupando esses dados de uma maneira ordenada, nós criamos aquilo que nós chamamos de informação. A informação, que ela parte do dado, que é nada mais nada menos que uma observação de um registro, ela, à medida que é compilada, tabulada, ela nos permite, através da organização e do processamento desses dados, nos trazer uma informação. É quando nós levantamos pela manhã, abrimos o jornal, lemos uma notícia e, a partir dela, temos uma ideia de um fato, de uma ocorrência, de um registro, de um acontecimento. Porém, apenas é um registro. À medida que nós vamos agrupando várias notícias, vários eventos que podem ocorrer tanto dentro quanto fora da nossa organização, conseguimos conceber uma ideia a partir de uma informação e de uma opinião formada. À medida que nós vamos agrupando essas informações, nos permite, sim, desenhar aquilo que nós chamamos de cenário. E o cenário é nada mais, nada menos que um conjunto de informações que nos permite, né, de forma coerente, antever uma possível situação. E, a partir disso, antever, modificar, alterar ou explorar o andamento desses acontecimentos. Através dessa análise e dessa compreensão clara acerca do cenário, nós podemos desenhar uma tendência. Essa tendência pode ser otimista, pessimista ou realista. E, a partir do entendimento da tendência, é que desenhamos, de fato, aquilo que nós chamamos de estratégia. Estratégia é nada mais, nada menos que um conjunto de grandes escolhas que orienta o gerenciamento do presente, mas, principalmente, a construção do futuro, numa condição de incerteza. E essa incerteza, a partir do momento que ela é compreendida, ela nos permite definir quais serão os nossos próximos movimentos. E para entender o movimento, é necessário entender o ambiente, entender o cliente, entender as coisas. É necessário compreender, entender para servir. Essa imagem fala por si. Quando minha esposa estava grávida, ela, com muita empolgação, lá no 3º, 4º, 5º mês de gestação, dizia: olha só, bem, o bebê está mexendo, olha que legal.
puxa vida, você está sentindo? Eu falava, aham, estou. Você está percebendo? Olha que legal. Aham, estou. É óbvio que eu não percebia. Né? Só a mulher tem a dádiva de gerar a vida, nós homens não temos. Né? A nossa participação é apenas coadjuvante. Entretanto, é importante para nós nos colocarmos no lugar do outro, para perceber, para explorar, para sentir, para dividir. Quando nós trazemos essa realidade para o ambiente empresarial, é que nós vemos essa necessidade clara de perceber a necessidade do cliente, entendendo não só suas necessidades, mas principalmente suas expectativas. Afinal de contas, todos nós temos expectativas com relação ao produto ou serviço que é ofertado por alguma empresa que nós vamos consumir. A mesma coisa acontece no sentido contrário. Ou seja, quando nós estamos servindo o cliente com determinado produto ou serviço, esperamos não só atendê-lo, mas principalmente encantá-lo. Mas para isso é necessário ter a compreensão clara dessa necessidade e dessa expectativa. E isso advém principalmente do conceito de qualidade. Cada um de nós aqui dessa sala tem o seu próprio entendimento acerca de qualidade. Qualidade é algo muito subjetivo. Uns vão dizer que qualidade é durabilidade, outros vão dizer que é velocidade, outros vão dizer que é desempenho. Cada um de nós aqui tem o seu próprio entendimento acerca do que seja qualidade. Mas a qualidade, de uma forma simplista, porém bastante objetiva, se nós formos tentar compreendê-la de uma forma maior, podemos afirmar que a qualidade é nada mais nada menos que o benefício percebido pelo cliente. Quando o cliente percebe benefício no produto ou no serviço que está sendo ofertado, ele tem a acreditação e, ao mesmo tempo, afirma que aquele produto, aquele serviço tem qualidade. E a qualidade, como eu já disse, é muito subjetiva, mas é importante entender qualidade do ponto de vista do benefício, que acaba, por consequência, gerando valor ao cliente. O valor é algo que efetivamente ele acredita, né? Ele dá valor e ele paga por isso. Portanto, eu gostaria de fazer aqui um breve exercício com relação a 3 ramos de atividade, 3 tipos de empresa, para nós percebermos o que de fato essas empresas vendem. Bem, primeiro exemplo, uma transportadora. Interessante, né? O que será que uma transportadora vende? Alguns aqui vão afirmar que transportadora vende frete, outros vão afirmar que vende serviço, outros vão afirmar que vende tranquilidade, e todas essas afirmações estão corretas. Entretanto, é importante chegar além. De fato, perceber qual é o benefício que o nosso cliente espera por esse serviço, pelo serviço de uma transportadora. Nós temos um outro entendimento acerca do conceito de benefício. Para nós, nenhuma transportadora vende transporte, faz frete ou faz carreto, né? Para nós, uma transportadora vende 2 coisas. Vende tempo e lugar. Apenas tempo e lugar. Por quê? Vou explicar rapidamente. Quando você contrata o serviço de uma transportadora, a transportadora diz assim: eu vou retirar esse objeto do ponto A e levá-lo para o ponto B num determinado intervalo de tempo, não é? É isso? Sempre existe uma promessa no cumprimento de um prazo. Existe uma expectativa no cumprimento de um determinado prazo para entregar um determinado objeto em um determinado lugar. Então, a primeira coisa que uma transportadora vende é tempo. Obviamente, há um deslocamento, uma movimentação desse objeto, dessa encomenda, dessa mercadoria, sendo retirada do ponto A e levado para o ponto B. E isso significa que nós modificamos a sua localização geográfica, ou seja, mudamos de lugar. Portanto, esses precedentes de tempo e lugar são os verdadeiros benefícios percebidos por aquele ou por aquela que contrata o serviço de uma transportadora. É óbvio, né? Não adianta nós comprarmos o CD da Xuxa e recebemos o CD do Van Halen, né? Independentemente do tempo e do lugar. É óbvio que nós temos que fazer isso no momento certo, no lugar certo, com o produto certo e na hora certa, isento de perdas, danos, avarias, extravios, inversões, furtos, roubos, maus entendidos, produtos incompletos, etc. O produto tem que estar íntegro num determinado tempo, num determinado lugar. É aí que o nosso cliente percebe benefício no serviço ofertado por esse tipo de empresa, por uma transportadora. Para reforçar um pouquinho, gostaria de usar um outro exemplo, né? O que uma loja de roupas, o que uma boutique vende? Muitos vão afirmar o seguinte: vende roupa, Anderson. Não.
na verdade não vende roupas. Interessante, por que nós usamos roupas? É importante entender a necessidade do outro. Todos nós aqui estamos trajando roupas, né? Nós usamos roupas por duas razões. Uma, por uma questão legal. Outra, por uma questão moral. Ninguém vai andar nu na rua, a não ser que a gente comece um movimento aqui, né, presidente? Vamos começar um movimento aqui do sem roupa, né? Tem tantos movimentos, né, ultimamente, a gente pode criar um movimento desse tipo. Eu acho que não vai ser legal, não, porque as imagens que nós vamos ver serão assustadoras. Melhor deixar para lá. Como eu já disse, fazemos isso por duas razões, por uma questão moral e por uma questão legal. Entretanto, cada um está usando um tipo de roupa diferente. O tipo de roupa é uma escolha nossa. Nós podemos optar pelo tipo de roupa que utilizamos, não é isso? E essa roupa, ela acaba nos caracterizando e passa para uma outra pessoa uma imagem prazerosa, bem-sucedida, de credibilidade, até mesmo de sensualidade. A roupa tem esse poder, né? A roupa caracteriza o ser humano. Então nós entendemos que nenhuma loja vende roupa. As lojas, na verdade, de roupas ou as boutiques, elas vendem imagem. Interessante, né? Quando nós vamos numa boutique, a esposa vai numa boutique e ela compra lá um determinado vestido, um vestido de gala, para vir, por exemplo, aqui no dia da empresa limeirense, e daí ela vai entrar lá no local onde vai ser realizada a festa, o jantar dançante. As senhoras, os senhores vão chegando e os homens, particularmente, todos estão trajando terno, não é isso? Muda somente a cor da gravata. E para ajudar, ainda um homem arruma a gravata do outro. É uma coisa meio esquisita esse tipo de comportamento, né? Mas é uma coisa muito comum. Os homens brincam entre si, é uma coisa muito natural, não há nada de errado nisso. Entretanto, as mulheres cada vez mais bonitas e deslumbrantes, cada uma chegando com um vestido diferente. Agora, os senhores já imaginaram, se os senhores estão acompanhados da sua esposa, e entra a esposa de um outro colega, de um outro diretor, de um outro conselheiro, chegando com a sua esposa com o mesmo vestido? Que silêncio. É um desastre, não é isso? Acaba a festa para todo mundo. A mulher levanta, quer ir embora, a que está chegando fica constrangida, aquilo se cria um mal-estar enorme. Por quê? Por conta da imagem. A roupa tem esse poder. A roupa cria imagem, uma imagem empática, prazerosa, bem-sucedida, e isso faz muita diferença. Ou seja, nenhuma loja vende roupa, nenhuma boutique vende roupa, vende-se imagem. E para concluir, salão de beleza, né? Se eu perguntar aqui o que um salão de beleza vende, muitos vão dizer, vende milagre, né, Anderson? Não tanto, nem tanto. Na verdade, o salão de beleza tem uma proposta de valor, né? Salão de beleza não vende manicure, não vende pedicure, não vende cabelo, não vende penteado. O que será que um salão de beleza vende? Levando em consideração todos esses princípios que nós falamos relacionados ao benefício. Bem, só para exemplificar e ilustrar, na verdade, o que um salão de beleza vende? Autoestima. E essa autoestima é derivada de uma sensação de bem-estar. Esse bem-estar é uma relação empática, prazerosa, bem-sucedida consigo mesmo, consigo mesma. Quando aquele ou aquela tem essa sensação, automaticamente tem uma elevação da autoestima. É aí que está verdadeiramente o benefício oferecido e percebido por aquele e por aquela que faz uso desse tipo de negócio, ou desse ramo de atividade. É importante entender, de uma forma clara, qual é, de fato, o verdadeiro benefício esperado pelo nosso cliente. E ele vai perceber valor. Com a percepção do valor, ele automaticamente vai estabelecer uma conexão e uma relação com a nossa empresa. E o importante não é ter transações comerciais no nosso negócio, mas sim ter relacionamentos duradouros. Através das sucessivas transações comerciais que vão acontecendo ao longo do tempo, nós vamos criando uma relação com o nosso cliente. E, obviamente, acabamos nos tornando a sua primeira opção de compra. Não há nada mais valioso do que ter uma maravilhosa e saudável carteira de clientes. Olha, ter espaço físico, ponto comercial, loja bonita, bons equipamentos, mão de obra capacitada, tudo isso é importante, não resta dúvida. Entretanto, todos esses recursos que eu acabei de citar, né, recursos patrimoniais, recursos materiais, recursos humanos, tecnológicos e financeiros, não tem valor algum se nós não tivermos a pessoa do cliente como figura principal no nosso negócio.
Para que esse, sim, seja a figura principal, é necessário que ele perceba valor. E o valor é aquilo que a empresa entrega ao seu cliente. Ninguém compra nem produto nem serviço. Todos compram benefícios. Qual é, de fato, o benefício que está sendo entregue para o seu cliente? Não é necessariamente aquilo que você vê. Também nem aquilo que você toca, mas é aquilo que o seu cliente sente. Qual que é a sensação que o seu cliente tem quando é atendido pela sua empresa? Essa percepção é agradável? É positiva? É empática? É bem-sucedida? É essa a pergunta. E isso, obviamente, depende de estratégia. E essa estratégia é que vai definir que caminho vamos seguir. Os atributos da estratégia, basicamente, estão apoiados em 4 pilares. O primeiro deles é a antecipação. O objetivo de qualquer plano estratégico é antever oportunidades ou minimizar consequências negativas, incertas, que venham a prejudicar, de alguma maneira, o nosso negócio. Além da antecipação, a seletividade é ter clareza, identificar de fato qual que é a proposta de valor do nosso negócio. Qual é, de fato, a proposta de valor, levando em consideração o benefício que nós pretendemos que o nosso cliente perceba em relação ao produto e serviço que ofertamos. Flexibilidade. É importante ser flexível e adaptável. Afinal de contas, a única certeza de que temos é de que tudo vai mudar. Assim sendo, é importante ter essa dinâmica a ponto de perceber se, de fato, houver uma imposição do ambiente, há necessidade de mudança. Bem, nem sempre o mais forte sobrevive, né? É uma máxima. Sabemos que aquele que é flexível e adaptável sobrevive às intempéries do mercado. Assim sendo, é importante perceber e estar disposto a mudar. E sustentabilidade, né? Que é o 4º pilar que sustenta a estratégia. A sustentabilidade, ela tem como objetivo apoiar-se nos fatores estruturais, balanceando as oportunidades com as necessidades internas, levando em consideração os pontos fortes e as fraquezas da sua empresa, mas também as oportunidades que estão do lado de fora. A partir dessa compreensão clara, efetivamente, podemos entregar o valor ao nosso cliente, levando em consideração as limitações, mas principalmente os nossos potenciais. Uma das tendências, né, que aqui apresentamos é do envelhecimento da população. Hoje, temos condições efetivas de envelhecer com saúde, com vigor, de forma ativa. E isso, evidentemente, acaba se aplicando a condições de consumo, a vivenciar novas experiências, a consumir novos produtos e serviços. Ou seja, nós estamos falando de um potencial mercado. Não é um mercado passivo, pelo contrário, é um mercado vigoroso e que tem aumentado ano após ano. E a tendência é que aumente ainda mais. A pergunta é, quais são os produtos e serviços que nós estamos desenvolvendo para atender esse tipo de cliente, esse tipo de mercado? É uma oportunidade de futuro. Elevação do grau de escolaridade também é uma tendência muito clara. Na verdade, nunca, como disse, né, uma pessoa que passou lá pela presidência há algum tempo, né, nunca na história desse país, né, companheiro, se estudou como se estuda agora. Ok? E isso faz com que as pessoas se tornem mais exigentes e intolerantes, em função da cultura, do seu desenvolvimento científico, do seu desenvolvimento intelectual, lhe permite avançar de ponto de vista crítico em relação ao ambiente. Então, ele tem um olhar diferente daquele que ele tinha há décadas atrás. Esse rigor na exigência nos impõe novos desafios. No novo modo de atender, no novo modo de compreender, no novo modo de se relacionar com esse cliente. E esse cliente, ele cada vez mais se tornará o sujeito que tem conhecimento de causa, que sabe questionar, que sabe argumentar e sabe principalmente dizer não. Antigamente o cliente não sabia dizer não, o cliente aceitava as coisas passivamente. Hoje não. Ele tem condições críticas de apurar e, principalmente, de dizer sim ou não para a sua empresa. Espero que ele diga sim. Ok? As mulheres à frente dos negócios, né, já é uma tendência que já vem vindo de algum tempo, isso eu acho ótimo, até porque as mulheres têm uma característica que nós homens não temos. Né? As mulheres, elas têm uma condição de se adaptar.
ao ambiente. As mulheres são muito mais adaptáveis que os homens. Os homens normalmente têm uma postura mais incisiva, mais objetiva, mais assertiva, e as suas verdades são absolutas, e ele não é tão flexível quanto gostaria. A mulher não, a mulher é mais flexível, a mulher sabe criar possibilidades, busca alternativas. Isso faz parte da natureza feminina, graças a Deus. Senão, a minha não estaria me aturando há tanto tempo. Não é isso? E é verdade. As mulheres são flexíveis e adaptáveis, e elas administram melhor a escassez. Elas sabem lidar com restrições físicas, restrições de meios, de recursos, e que nós, necessariamente, às vezes, acabamos patinando um pouquinho mais com isso. Isso se dá principalmente em função da capacidade criativa da mulher. Que bom, né? Espero que continue assim. Uso de processos inovadores. Bem, quando nós falamos de inovação, eu não posso deixar de falar que a inovação é nada mais, nada menos que a mudança do velho, ou a mudança daquilo que já existe. Quando você busca a mudança, você cria condições de oferecer novas funcionalidades a partir do mesmo produto ou serviço. Mas isso necessariamente depende de uma remodelagem de seus processos, ou seja, da forma como você faz as coisas na sua empresa. Esse olhar crítico acerca dos processos demanda capacidade técnica com relação à interpretação e, de fato, o mapeamento, né, dessas atividades, desde o momento do recebimento lá da sua matéria-prima, ou da compra daquilo que você vai revender, até a entrega ao seu cliente final. Ter a compreensão clara desse processo, todas as etapas, subdivididas em atividades e tarefas, sabendo qual é, de fato, a importância de cada etapa nesse processo para criação de valor. Daquele valor que nós já falamos, que é o valor percebido pelo cliente. Atuação associada. A atuação associada é onde 1 mais 1 vira 3. É onde nós criamos sinergia, o famoso efeito multiplicador, através das possibilidades que nós percebemos em explorar necessidades que são similares. Elas podem efetivamente nos trazer um grande benefício. Imagine, né, só para citar, só para ilustrar, as famosas compras associadas ou as compras coletivas, onde determinados ramos de atividade fazem compras conjuntas. Normalmente, sempre tem o questionamento de algum empresário que diz, mas espera aí, né, eu vou fazer negócios em parceria com o meu concorrente? Interessante. Quando você fala, por exemplo, de compras, eu sou concorrente da outra empresa nas vendas, né, e não nas compras. Então, dá para se oportunizar várias possibilidades a partir disso. É um novo olhar, é uma nova percepção com relação a esse contato com o possível concorrente, ou até mesmo um fornecedor, tendo uma relação colaborativa, onde é possível compartilhar não só os custos, como também os riscos, mas principalmente os benefícios. Confluência do ócio com o negócio. Bem, nós vivemos um mundo extremamente dinâmico, isso não é novidade para ninguém, e não dá para simplesmente parar no tempo como a gente fazia no passado. Antigamente tínhamos o hábito de se ausentar da empresa, ou de fazer férias de 30 dias, e simplesmente desconectar, né? Tirar da tomada, e vivenciar uma experiência agradável na companhia dos familiares, dos amigos, durante as férias. Hoje não dá mais para fazer isso. É impossível, né, você se desconectar do seu trabalho, da sua empresa, durante um longo intervalo de tempo. É necessário que você consiga combinar o ócio com o negócio, ou seja, ter períodos de lazer combinados com períodos de trabalho, fazendo com que você mantenha a sua qualidade de vida e, principalmente, né, a sua condição de bem-estar. E isso acaba, inevitavelmente, gerando demanda. Essa demanda se dá em função dessas condições, ou seja, criando meios para que aquele ou aquela possa combinar, né, seu trabalho com o seu lazer, de modo que não venha nem prejudicar nenhum nem o outro. É mais uma oportunidade de negócio também. É necessário desenvolver meios para se explorar isso, associando prazer e trabalho. Preocupação com a sustentabilidade também é uma máxima, sabendo que é necessário que a sustentabilidade esteja apoiada no economicamente viável, mas socialmente justo e principalmente no ecologicamente correto. Puxa vida, será que dá para fechar essa tríade? É possível. A sustentabilidade permite isso.
viabilizar oportunidades de negócio de forma ecológica e social, respeitando aquele ou aquela que está envolvida nisso, mas principalmente agregando valor à empresa, não só do ponto de vista do benefício, mas principalmente a nível de faturamento. Tem que ser viável, economicamente falando, né? Não basta ser ecologicamente correto e nem socialmente aceito, mas é importante que seja economicamente viável. Ok? Opa. Tendência número 8 fala um pouquinho acerca da conexão com o mundo virtual, né? A vida à beira de um teclado. Hoje não dá mais para você viver fora disso, é inviável. Os meios, né, impostos através da tecnologia nos fazem fazer uso dela. Ou fazemos uso dela ou estamos fora. Estamos fora do contato, estamos fora do entendimento, estamos fora da informação, e isso não cria conectividade, não nos dá meios de participar, e isso acaba nos colocando à margem das coisas. É fundamental explorar isso de uma forma agradável e principalmente de maneira saudável. É possível? Claro, é possível sim. Dá para se explorar isso? Eu acho que não é uma questão se é possível, eu acho que é necessário. O ambiente nos impõe. Ok? Existe muita resistência com relação à tecnologia, mas a tecnologia é um meio que viabiliza possibilidades. É necessário explorá-lo. E os canais são N, redes sociais, meios tecnológicos, e por aí vai. Dá para se explorar isso, principalmente através das redes sociais, que são, na verdade, uma porta aberta para o mundo. As mudanças nas relações de trabalho são muito claras. Atualmente, nós temos 4 gerações no ambiente de trabalho. Ou no ambiente não, me perdoe, no mercado de trabalho. Nós temos as gerações que são, a primeira, a Baby Boomer, a segunda, a geração Y, aliás, a geração X, depois a geração Y, e agora chegando, né, com 13, 14, 15 anos de idade, a geração Z. São 4 gerações diferentes que acabam se sobrepondo, o que, na verdade, não acontecia na década de 40, né? As gerações eram muito bem definidas, elas tinham início e fim. Agora não, elas se sobrepuseram. E cada uma delas tem seus princípios, suas crenças, seus valores, seu modo de ser e seu modo de agir em relação às pessoas e ao ambiente. E isso, inevitável, acaba criando um certo conflito. E esse conflito acaba, de uma certa maneira, atrapalhando as relações. É necessário saber lidar com isso. Os baby boomers são aqueles que nasceram na década de 50, de 60. A geração X é aquela que nasceu na década de 60, 70, quase chegando em 80. Logo depois veio a geração Y, que são aqueles que hoje estão aí com cerca de 25 até em torno de 30 anos de idade. E aí nós temos agora a geração Z, que é a geração de meu filho, que entra no mercado de trabalho logo dentro de alguns anos, 2 mais 3 anos, né? Só que eles estão com 15, 16 anos. E que tem outro entendimento acerca do modo de ser e de agir no relacionamento com os colegas, com os pares, com as organizações. São outros princípios, né? São outros conjuntos de normas mediadoras que definem o nosso modo de ser e de agir em relação às outras pessoas. É desafiador, é necessário saber como criar um ambiente favorável para que essas gerações possam trabalhar em harmonia e, principalmente, explorar o potencial de cada uma delas. Na tendência número 10, nós falamos de uma formação de bolha. Entretanto, sabemos que existe uma crise que está apoiada principalmente, né, numa série de ações que ocorreram aí ao longo de décadas, né, principalmente da última década, onde foi privilegiado principalmente o crédito e o consumo. Com o privilégio do crédito e do consumo, né, nós percebemos hoje um alto índice de endividamento, tanto de pessoas quanto de empresas. Hoje, números disponíveis que nós temos estão em torno de um patrimônio, a cada R$1 de patrimônio, cerca de 17 de passivo. Uau! Né, os números estão aí, e isso inevitavelmente impactou aí no consumo de hoje, no consumo de 2015. Todo mundo está puxando o freio de mão, né? Mas isso não significa que o ambiente, que o mercado, que a economia parou. Não, a economia pode até parar um pouquinho, né? Vamos dizer, diminuir a sua velocidade, mas ela nunca vai parar.
É importante encontrar meios para poder superar esse desafio. E isso também é possível, né? Muito bem. Procure necessidades ou desejos. Elabore soluções. Planeje e reduza principalmente os riscos e exija sempre qualidade com eficiência. Afinal de contas, ter problema na vida é inevitável, não é isso? Agora, ser derrotado por eles é opção nossa. É para isso que estamos aqui. Sempre há meios para superar os desafios impostos pelo ambiente. E o potencial preemptivo, ou seja, a capacidade de prever o futuro, ser criativo e principalmente inovador, é que vai permitir que cada um de nós supere as intempéries do mercado. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer. Esse material é o material do Sebrae São Paulo. Estamos aqui para servi-los. É importante salientar que a nossa organização está aqui na cidade, também a serviço da Associação Comercial, e nós teremos sempre aqui o prazer de ajudá-los e de servi-los com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a competitividade na micro e pequena empresa. Agradeço a oportunidade, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. O Anderson, se na atual circunstâncias políticas que o Brasil enfrenta, passa hoje, é possível pensar em desenvolvimento estratégico? Ou seja, programar alguma coisa não seria algo brincar de semideus no Brasil hoje? Bacana, gostei da pergunta. Eu tenho a certeza que o ambiente nos impõe uma condição. É necessário ter um plano. Independente do macroambiente, das questões demográficas, sociais, econômicas, é necessário ter um caminho, um rumo a seguir. Hoje, em função de tudo isso que nós estamos assistindo, realmente é complicado você dizer, eu vou ter um plano de longo prazo? Bem, antigamente, né, há 15 anos atrás, eu ouvia dizer que longo prazo era um intervalo de 5 anos. De uns tempos para cá, eu já ouvi falar que longo prazo é um intervalo de 3 anos. Eu acho que já não é mais nem de 1 ano. Mas é importante ter um plano. É importante saber onde estou, para onde vou, quanto tempo isso vai levar, qual que é o esforço que eu vou ter que empenhar nisso e qual que é o grau de melhoria que eu espero obter com esse plano. Eu reforço, é necessário. Mesmo sabendo da volatilidade do ambiente. Porque quem tem um plano não tem tudo. Quem tem 2 está perdido. Porque em algum momento, com um pé em cada canoa, né, já viu o que pode acontecer, né? E quem tem nenhum, né, desculpa, está totalmente desorientado, qualquer caminho serve, e daí ele fica à mercê das circunstâncias que o mercado impõe. Uma das propostas do plano é justamente essa, não ficar à mercê das questões impostas pelo ambiente. Eu acredito que é fundamental, mais do que nunca. Só para complementar, né? Eu questionei isso porque, sem querer entrar com política no assunto, mas é algo que está intrínseco a qualquer negócio hoje, a gente está envolvido nisso, não tem como evitar isso. Aliás, se pudesse, é a primeira coisa que a gente tiraria do nosso negócio. Mas a ética é algo que a gente, quando nasce, a pessoa tem que herdar isso dos pais, dos avós, e implementar isso durante a sua vida. Sem ética você não consegue fazer nada. Acho que é o pilar essencial para qualquer pessoa que queira ser bem-sucedido. E recentemente a gente vê com tudo isso que está às vistas na televisão, todos os dias, todos os momentos, internet, a gente vê o PT, a presidente da República, vir falar, elogiar o cara que fazia toda a maracutaia dentro da Petrobras. Quer dizer, então, para mim, eu sou uma pessoa hoje, posso falar, infelizmente, que tenho vergonha de ser brasileiro, sinceramente. Penso em sair do Brasil e, se sair, vou sair com passaporte italiano, para não chegar lá fora e falar que eu sou brasileiro. Esse é o ponto que está chegando. Eu estou dando o meu exemplo. Mas eu tenho um monte de amigos, conhecidos, empresários, que estão buscando o mesmo caminho, já não acreditando nesse país. Então, a pergunta eu estou presente hoje aqui para ver se eu consigo ter uma reciclagem na minha cabeça, né, mexer na mentalidade para tentar enxergar de outra maneira. Porque é uma lavagem cerebral que está acontecendo com a gente, de tentar encarar que tudo que está acontecendo no país hoje está sendo legal, né? Então a gente está vendo o pessoal que trabalha em banco, sistema financeiro,
acho que vai estourar os cheques sem fundo, vai aumentar bastante. Estou ouvindo muito isso, reclamação de amigos nossos, clientes nossos, que não sabem mais o que fazer com cheque sem fundo. Eu já parei de receber cheque há muito tempo, né? Eu sei que deve ter alguns amigos aqui, companheiros que são banqueiros, bancários. Eu acho que o cheque é uma grande sacanagem do mercado, né? É minha opinião, obviamente, mas acho que o banco te apresenta uma pessoa, porque ela entra com um talão de cheque, o banco te apresenta uma pessoa, é um cartão de visita. Você aceita aquele cheque, mas é o banco que está te apresentando, não te garante que aquele cheque vai se tornar dinheiro na sua conta. Obviamente depende de muita coisa, de lobby no mercado, feito pelos bancos para que seja dessa forma. Na minha empresa, por exemplo, não aceito mais cheque. Há muito tempo não pego cheque. Cheque para mim não é dinheiro, não vale absolutamente nada, né? E a pergunta foi justamente por causa disso, porque eu vim para tentar mudar a minha mentalidade daquilo que está acontecendo hoje. A minha cabeça é realmente tentar achar uma solução para levar minha vida daqui para frente fora do Brasil, porque nesse país, eu confesso a você que eu já perdi as esperanças. Só para complementar, achei que a nossa única esperança, a nossa única ferramenta em extensão continental que nós temos no Brasil, difícil unir as massas, as ideias, achei e falavam isso para a gente, que o seu voto era importante, saiba quem você vai votar. Nós fomos palhaços, fomos lá apertar um botão. Não sei se o meu voto foi exatamente computado da forma que eu votei. E deu no que deu. Então, você está vendo um cara de 52 anos, que durante o primário cantava o hino nacional, vivi sem saber a época de poder político na mão de militares, né? E hoje parece que a única solução é que o militar entre novamente, né? Tome novamente o país. Então, só para colocar esse desafio aí que é. Eu acredito que nós, que somos aqui a massa empreendedora desse país, nós temos a capacidade de mudar. E isso vai exigir muito trabalho. É lógico que dentro desse contexto, isso também vai depender muito do nosso perfil ético, né? E quando a gente fala de ética, eu me lembro de uma máxima do professor Cortella, que dizia assim, né? Eu quero, mas não devo. Eu devo, mas eu não posso, mas eu não quero, né? Ou seja, eu tenho princípios, regras, valores que norteiam o meu comportamento. E eu tenho certeza que nós aqui dessa sala e todos aqueles que são representados por essa instituição têm esse perfil, porque nós somos responsáveis por gerar emprego, renda e riqueza nesse país. Eu acredito muito nisso. Acredito também que, apesar de todo esse tsunami de escândalos que a gente está vivendo, as coisas necessariamente terão que mudar. Como tudo se muda no ambiente, o ambiente ele é cíclico, estamos vivendo uma crise que chega a ser institucional, mas eu também acredito que ela será superada, é necessário, não dá para continuar deste modo, né? Nós vamos chegar num momento, e diante de tantas inseguranças que vivemos, a economia tende a parar, infelizmente, porque não sentimos suficientemente seguros em investir, em comprar, em dar crédito. Porém, temos meios alternativos para resguardar esse crédito, temos também formas de explorar as novas oportunidades. Nós estamos vivendo um momento de convergência, né? E nessa convergência, nós estamos efetivamente buscando um novo cenário para vivenciar um ambiente que não é favorável, mas que ainda é possível empreender. Eu acredito. Eu também acredito no Estado democrático de direito, que é o Estado que nós vivemos. Acho que, apesar de toda essa corrupção que nós estamos vivendo, ainda temos que acreditar em alguns princípios onde a maioria faz a vontade, onde ainda podemos manifestar o nosso voto. Acredito que o nosso voto tenha sido o real. Infelizmente, existe ainda uma massa que acabou tendo outras decisões, mas, bem, não podemos entrar nesse mérito, né? Porém, eu digo de uma forma muito honesta, né? Eu trabalho com empreendedorismo e com competitividade há muitos anos, e eu sei que a capacidade de mudança e a força motriz da economia somos nós, os micro e pequenos empresários, que representamos 99% de
toda a massa empresarial desse país. Cabe a nós. Vamos trabalhar para isso. O pequeno empresário, o micro pequeno empresário, não tem como desenvolver esse planejamento estratégico sozinho. E o Sebrae, apesar dos seus esforços de fazer palestras e tudo, eu ainda não o vejo tão perto do pequeno e microempresário assim para fazer junto. O pequeno empresário, como o colega falou, ele está preocupado em receber o cheque, que é o dia a dia. O planejamento estratégico parece muito longe. Como fazer isso chegar mais perto da nossa realidade? Nós usamos a expressão planejamento estratégico, onde dá-se uma conotação como se fosse algo muito grande, que não tivesse ao alcance do micro e pequeno. Nós temos, inclusive, uma ferramenta no Sebrae chamada Planeja Fácil, que é uma ferramenta que está disponível na web e também está disponível no nosso escritório, a qual nós disponibilizamos no nosso escritório regional, como também disponibilizamos através de um curso via EAD, ensino à distância, o qual está disponível no nosso portal, que é o www.sebraesp.com.br. Além disso, é fato que o empresário tem uma certa dificuldade com relação à interpretação da ferramenta, né, de como executá-la e, de fato, implementá-la. Para isso, convido os senhores, convido as senhoras a fazer uma visita no nosso escritório, agende uma consultoria no nosso escritório, basta entrar em contato conosco através do telefone 3434-0600 e agendar uma consultoria. Essa consultoria individual, ela é gratuita, ela é confidencial e restrita, tudo aquilo que se trata ali é com o consultor e com o empresário. E nós vamos ter o maior carinho e satisfação em poder atendê-los. É importante salientar que, num momento de crise, de incerteza, é importante que você busque apoio. E você tem uma instituição que, efetivamente, tem por objetivo fomentar o empreendedorismo e a competitividade, mas, principalmente, apoiar o empresário do ponto de vista prático, no dia a dia da sua empresa, no planejar, no organizar, no dirigir e no controlar seu negócio. Nós estamos aqui para servi-lo. É óbvio, né, que, como todas as instituições, temos limitações também, né? Não conseguimos atender a todos simultaneamente. Mas, dentro da nossa programação, teremos o maior prazer em servi-los. Você vê isso? Avança, recua, segura, investe, faz o quê? Principalmente para quem está começando também. Os empresários que estão começando, estão investindo agora, não sabem o que fazer. Estão perdidos, está todo mundo perdido diante disso. Bacana. Eu vejo, para quem está empreendendo, para quem pretende abrir seu próprio negócio, o primeiro passo é elaborar um plano conciso, coerente, né, apoiado na realidade. Um empresário fez uma visita lá no escritório, eu atendi, e ele me fez exatamente essa pergunta. Ou seja, que certeza que eu tenho? Eu vou empreender, eu não vou empreender, eu vou recuar, eu vou esperar. E daí eu disse para ele, primeira coisa, nós fizemos um levantamento do potencial de consumo, levando em consideração o ramo de atividade que você escolheu. Você tem familiaridade com esse negócio? Você, de fato, tem compreensão clara de como realizar esse tipo de atividade? Você está explorando um mercado que efetivamente está ao seu alcance? Você tem um produto ou serviço que ele é notório, que é, na verdade, uma necessidade de muitos? É necessário fazer esse tipo de avaliação. O mercado continua existindo. As pessoas, sim, continuam consumindo. Óbvio, com uma certa restrição, dada toda essa condição que foi imposta, né, do ponto de vista econômico, da falta de crédito, até da escassez de recurso. Mas o mercado continua consumindo. É importante encontrar meios alternativos para promover o consumo nesse mercado. E, óbvio, né, nada melhor do que ter o cliente ao seu lado. Esse cliente, ele precisa ser seduzido, né? Eu uso até essa expressão, não de forma esdrúxula, longe disso, mas é importante que você seduza seu cliente. E esse processo de sedução está amparado justamente numa questão muito simples, que a gente sempre faz alusão em nossas palestras ou em nossas consultorias. Como está o cadastro de cliente da sua empresa? Com que periodicidade você informa os lançamentos, as novidades, as promoções? Como você faz isso? Você faz através do e-mail marketing? Você faz através de uma mensagem SMS? Você faz um contato pessoal? Você faz um telemarketing ativo? Mais do que nunca é necessário implementar essas ações. É importante que o cliente sinta-se cortejado e que ele perceba que você está à disposição dele. Esse momento é um momento crítico e que, evidentemente, quem se mostrar e quem ter o que oferecer vai fazer diferença.
E sabemos que nós não somos os únicos a oferecer o produto ou serviço que ofertamos. Temos tantos outros que fazem a mesma coisa. A questão é como ser a primeira opção de compra do seu cliente. Para isso é importante você estabelecer uma relação, uma conexão com esse cliente. Busque essa conexão. Essa conexão, ela necessariamente depende de investimento financeiro? Nem sempre. Existem meios de você fazer isso de uma forma barata, rápida e principalmente com resultado. É possível. Minha recomendação, continue buscando. É importante, mas de forma clara, honesta, levando em consideração as possibilidades que são ofertadas versus as limitações impostas. Mas empreender é possível, eu diria necessário. Todo atendimento ofertado, tanto no posto de atendimento ao empreendedor, que nós temos aqui na cidade, que fica ali no Shopping Pátio, como também no nosso escritório regional, lá em Piracicaba, ele é gratuito, não tem nenhum custo. Tanto o atendimento presencial, através da consultoria, como também as nossas palestras são ofertadas de acordo com a nossa agenda. Todo esse atendimento está à disposição dos senhores. Basta acessar ou o nosso endereço eletrônico para agendar, ou fazer um contato telefônico e marcar com a nossa atendente, ou ir direto ao nosso escritório, teremos o maior prazer em recebê-los. Importante salientar que todo o atendimento ofertado em nosso escritório ele é gratuito. E ela é mantida através de várias organizações, entre elas a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, outras instituições financeiras, como também o sistema Fiesp-Ciesp. Ok? Obrigado.